Com qual finalidade se publicam atualmente crônicas esportivas e sinopses de filme? Que relação você pode estabelecer entre a imagem que abre a unidade e os temas propostos? Qual a importância da crônica esportiva e da sinopse de filme para a cultura do entretenimento? Tudo isso e muito mais agora. E agora a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho. As crônicas esportivas surgiram no Brasil no início do século XX, a princípio para retratar atividades cotidianas do futebol, que até então era um esporte desconhecido, ok? Mas era muito popular, era um esporte que abrangia todas as classes sociais e por isso tinha maior notoriedade nas mídias da época, ok? Como acabei de dizer, tudo começou em torno do futebol, mas como outros esportes foram ganhando maior notoriedade entre as classes sociais, as crônicas esportivas também foram tomando conta desses outros esportes, principalmente depois que explodiram, as redes sociais, outros meios de comunicação, que não o rádio, a TV e o jornal impresso. O gênero crônica esportiva leva o nome de ser um gênero brasileiro, apesar de não ser. O brasileiro, os profissionais do Brasil, deram uma linguagem totalmente brasileira para esse gênero, o jeitinho brasileiro. Isso se deu por conta da linguagem, uma linguagem totalmente voltada para o público, inclusiva, que traz o público para dentro do seu texto. Dentre os cronistas esportivos, eu separei 4. 3 são mais conhecidos pela sua história e um é mais atual. Nelson Rodrigues, José Luiz do Rego e Armando Nogueira. E mais atualmente, um que eu acompanho bastante, que é o Bruno Formiga. E como construir uma crônica esportiva? Primeiro, a gente vai definir o nosso leitor. E como é que a gente faz isso, professor? Repare bem, nós podemos observar se é um mero espectador, se é o torcedor de algum time, se ele estuda aquele esporte, não necessariamente o futebol, se ele pratica, porque tem os praticantes, tem os estudiosos. E ainda tem aqueles que jogam games daquele esporte. Entenderam? São diversos aspectos para leitores que nós devemos definir quando vamos escrever a nossa crônica esportiva. Nós devemos centralizar o tema na narração de acontecimentos daquele esporte e fazer comentários acerca de praticantes dele. Procurar não focar em apenas uma variedade de esporte, e sim em algumas. Podemos relacionar um esporte com o outro, a história de que o esporte tem com o outro, e por aí vai, para que isso faça a nossa crônica ficar mais complexa, mais interessante. Principalmente nas partes descritivas, que a gente vai descrever as ações, ou os acontecimentos, ou os locais, nós precisamos usar uma linguagem mais coloquial, mais informal. Lembram do jeitinho brasileiro? A gente tem que trazer o leitor para dentro do nosso texto, como se ele estivesse escrevendo. Ok? Devemos procurar utilizar um vocabulário que tenha a ver com o esporte que a gente vai comentar, que a gente vai narrar na nossa crônica, certo? Porque não daria certo, por exemplo, Galvão Bueno narrando uma luta do UFC e na hora do nocaute ele gritasse gol. Nem narrando um jogo de futebol, na hora do gol ele gritasse nocaute. Entendeu? São vocabulários que cabem cada um ao seu esporte. Como a crônica esportiva é um gênero mais popular e leva o leitor para dentro de si, a gente deve, enquanto escritores desse gênero textual, não focar apenas na linguagem verbal. Nós podemos mesclar com figuras, com imagens, para deixar o nosso texto mais interativo. Desde que as figuras e as imagens tenham a ver com aquilo que a gente está escrevendo. Enquanto escritores de crônicas narrativas, nós não podemos incentivar preconceito por nada, nem pelo esporte, nem pelo atleta, certo? Nem estereótipos sociais. Ok? O que seria um estereótipo social? Dizer que tal esporte ou tal esportista vem de algum lugar,
que é menosprezado, utilizar qualquer coisa negativa, nós não podemos, certo? E por fim, nós vamos corrigir o nosso texto. Agora, pessoal, nós veremos uma crônica esportiva do jornalista Bruno Formiga. O nosso Bruno Formiga dedica a crônica desta segunda-feira ao Campinense, o outro finalista da Copa do Nordeste. O grito dessa gente é muito mais que torcida. É coro de orgulho. É voz em alto e bom som de autoafirmação. Paraíba, sim senhor. Sem vergonha, sem amarras, sem apelidos. Não, Paraíba não é qualquer um que nasce no Nordeste. Paraibano, anote aí, tem endereço, tem identidade. E tem time para torcer. O Campinense é um deles. Tornou-se a força em campo desse estado, gostem ou não os rivais. Comandado agora por um tal Francisco. Chico, como tantos, mas não um Chico qualquer. Passei mais um, viu? Eu sou o rei do mata-mata. Eu acho que as estatísticas da minha trajetória, estou brincando com você, mas só no Icasa foram 10 mata-mata, né? E graças a Deus conseguimos o objetivo, mas está de parabéns esse grupo de jogadores, porque eles, o responsável maior são eles, né? E a diretoria que apostou no nosso trabalho. O clube carrega as cores da bandeira da Paraíba. É preto, é vermelho, é raça, é paixão. Bandeira que tem um nego estampado. O Campinense e seus jogadores fizeram a mesma conjugação do verbo na Copa do Nordeste. Pela segunda vez em 4 anos. Negam que apenas os mais ricos podem ter glórias. Negam que somente jogadores com nome e pompa formam um grande time. Negam que os holofotes virem apenas para um lado. Negam, e negam, e negam, até vencerem. À sua frente, autorizado. Lá vem Joécio, pé direito. Gol da Raposa finalista! Joécio! Na última cobrança, no ângulo, com enorme categoria. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa e tchau!